Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar novamente com a doutora Luciana Costa, ela que é médica infectologista, mestre PhD e palestrante e trata pessoas dentro da visão integrativa da medicina há mais de 17 anos. Doutora Luciana, muito obrigada novamente por ter aceitado esse convite da gente conversar e tirar algumas dúvidas ainda referentes aí à medicina integrativa, né? Eu sei que muitas pessoas têm uma visão muito fechada, ao meu ver, Perfeito. sobre essa especialidade. Mas vamos lá, aproveitando esse gancho, né? Que polêmica é essa da medicina integrativa e vocês, médicos dessa especialidade, Uhum. serem chamados de picaretas? Olá, Lara, olá a todos. Eu que agradeço o convite por estarmos aqui, para que a gente possa falar, se expressar, né? Um bate-papo é sempre muito bom para que as pessoas possam nos conhecer melhor. Perfeito. Essa pergunta ela vem muito a calhar, porque realmente a gente está sofrendo aí essa briga que, a meu ver, Uhum, não tem sentido. uhum. O que eu posso falar é que, infelizmente, alguns colegas, alguns profissionais médicos, eles pararam nos anos 90. O que que isso quer dizer na prática? Então, nos anos 90, a gente não tinha internet Sim, disponível, né? Um telefone digital que a gente pudesse pesquisar através das plataformas. A gente não tinha os influenciadores, né? Seja de saúde, seja os fitness, enfim. sim. Então, a gente pegava uma população que acreditava muito no que a gente falava e não queria saber como mudar. Uhum, Então, hoje, estamos, né, anos mais de 2020, pós-pandemia, então a gente tem uma população, Lara, que quer saber por que ela está desse jeito, quer saber o que ela pode fazer. Então, realmente, a gente coloca a pessoa como um protagonista da sua saúde, que tem que ser. uhum. Quem tem que entender da sua saúde mais é você que está vivendo dentro do seu corpo, o quê? 20, 30, Sim, 40, 50 anos? sim. Então a gente estuda, né, para passar isso. Então quando a gente é chamado de picareta, né, uma coisa assim bem pejorativa, Uhum, eu fico muito triste, com porque na certeza. verdade a medicina é única, a medicina é uma só, e a gente está nesta visão que eu digo sempre, eu sou uma médica com uma visão integrativa, ou seja, uma visão mais Mais ampla ampla. de atender o meu paciente dentro de um escopo científico, como você falou, a gente estuda, né, estudei, eu sou pós-doutora, para que esse paciente possa entender a como não ficar tão doente, Uhum, porque ele já vem para mim doente. uhum. Então é nessa visão, é nesse sentido que a gente trabalha. E é lógico que vão existir profissionais e profissionais, Sim, assim como no direito, assim como na fisioterapia, na nutrição. E o que eu posso dizer é que eu conheço os bons profissionais. Os perfeito. maus a gente não pode conhecer, não precisa conhecer, né? Então é isso, a medicina é única, a gente tem que parar com essa briga e defender o que eu vou defender, o meu lado dessa saúde integral. Sensacional. E, hoje você mesmo falou, né, que a gente tem ao nosso dispor, né, a internet, Uhum. os smartphones, então a gente tem diferente, de 25 anos atrás, a gente tem ao nosso dispor esse mundo na qual a gente Uhum. consegue ter pesquisas de uma forma mais imediata. Uhum. Então, doutora, por que que, apesar dessa evolução, né? Porque a gente está tão avançado em relação a informações, em relação o que é que faz bem pra gente ou não, por que que algumas pessoas ainda adoecem tanto? Bom, essa é uma pergunta, assim, bem filosófica, né, biológica, filosófica, eu acho que integra, né, o homem, onde a gente está, onde cada época tem o seu monstro, digamos Uhum, assim. Então, sim, se a sim. gente for olhar na Idade Média, a gente tinha as pestes, né, Sim. e agora a gente está tendo assim, antigamente, né, melhor dizendo, anos 50, anos 60, a gente tinha muitas infecções. Uhum, Depois a gente passou para os anos 80, a entrada das drogas, a entrada dos acidentes automobilísticos. Então, hoje, o que a gente vê muito é que as pessoas estão se inflamando pela comida. uhum, Então a gente tem, graças a Deus, uma qualidade de vida, falando economicamente, até sim, falando de poder aquisitivo, sim. melhor para a gente pegar o smartphone, como você falou, escolher: "Hoje eu quero comer tal coisa".
E aí, às vezes, essa escolha, ela não é mais adequada. Mas Uhum. nisso nós temos o quê? 20 anos, 30 anos? A gente não está pensando no nosso health span, que é um nome que eu uso bastante, que é estarmos vivos e com saúde. Uhum. Então, uma das coisas que eu penso para te responder é: estamos comendo mal. E Entendi. por isso a gente vai inflamar mais. Uhum. E a segunda coisa que eu puxo para a nossa responsabilidade é: o médico é um educador. Um médico tem que pegar aquele paciente, aquela 1 hora, aquela meia hora, e educar aquele paciente para a vida dele. Porque, de novo, você sabe o que você tem de sentir bem, de sentir mal. Então, eu dou a minha consulta, ela é uma aula. Tanto é que eu começo: está preparado para a aula? Vamos ver quanto é que você vai tirar. Eu brinco bastante com isso. Sim. Porque, realmente, se você educa aquela pessoa, você educa para a vida. E eu digo: olha, o seu gap é esse. Então, a pessoa ela tem que conhecer onde é que está a fraqueza dela. E tem que conhecer onde é a fortaleza dela, Uhum. onde é a força dela. Então, a gente pode, hoje, através da anamnese, que é a arte da medicina, né? Através dos exames, falar para a pessoa e dizer assim: olha, provavelmente, se você continuar fazendo tal coisa, você vai adoecer aqui. Uhum. Eu não estou vendo o exame genético, mas a gente pode entender, através de uma simples, entre aspas, simples análise de sangue, que essa pessoa pode evoluir, por exemplo, uma demência, para um diabetes tipo 3, que é o diabetes do cérebro, Sim. digamos. Então, assim, o que eu acho? Resumindo, por que estamos adoecendo mais? Porque a gente precisa realmente falar, estudar mais e passar para vocês da forma mais adequada, ensinar e dar responsabilidade, porque, lógico, a pessoa é corresponsável pela sua saúde. Parar com essa história de médico maternalista, Uhum. paternalista. Não, a pessoa ela é responsável. Você falou um pouquinho, né, que de fato em algumas épocas atrás a gente teve muitas infecções, teve a peste, mas falando da genética da pessoa em si, determina ou não a doença? Como é como é isso? Lara, eu adoro esse tema de genética, eu vou dizer para você, né? Sou Uhum, geração X. E quando eu me formei, eu queria fazer genética, mas uhum, me formei em 97. Naquela época, né, eu digo: meu Deus, vou fazer genética, vou morrer de fome. E hoje a gente tem aí a epigenética, a nutrigenética, a farmacogenética, o que me deixa muito feliz, porque eu ainda consigo estudar isso aí para atender meu sensacional, paciente. Então, sensacional. assim, genética e seres humanos. A gente divide em duas grandes estradas. Primeiro, a doença genética em si, que são as síndromes genéticas, né? Síndrome de Down, Klinefelter, Cri-du-Chat, são doenças genéticas que vão ter uma manifestação Uhum, alterada, de sim, acordo com essa história de cromossomo. Então, nisso realmente eu não entro, porque isso realmente é para o geneticista. O que é que eu entro nas manifestações epigenéticas? O que quer dizer isso aí? Então, epigenética vem do nome acima da genética. Então, o que, uhum, que eu faço do meu dia a dia que pode prejudicar um gene que está escondido? Então, por exemplo, eu fiz o meu exame genético. A minha mãe tinha uma demência, eu tenho esse cromossoma da demência, entendi. mas ele só vai se manifestar se eu começar a comer errado, se a minha insulina aumentar bastante. Então, com isso, eu consigo entender, pronto, o meu gap é esse. Eu não posso aumentar a minha insulina, porque senão, muito provavelmente, aos 70 anos, eu vou colher demência. Então, é plantar algo que a gente quer e realmente não plantar o que a gente não quer. É bem essa medicina. Então, essa epigenética, essa nutrigenética que muitos colegas nutricionistas trabalham bem, é nesse sentido. Então, o que, que a gente pode fazer para que essa sua genética de menopausa precoce, por exemplo, não se manifeste? Ou se é Uhum, uma moça que tem 30 anos e ela quer ser mãe, mas ela está priorizando, por exemplo, a sua carreira, ela precisa saber: ó, você tem uma chance de ter uma menopausa precoce. A partir daí, ela vai tomar a sua decisão, ela vai ter a sua escolha. Então, perfe genética determina ou não? Depende. perfeito. E o interessante disso é que a gente consegue, como você falou, prever e se cuidar o mais rápido possível, se cuidar precocemente para que a gente não colha más frutos em Exato, relação a isso, né. exato. É da nossa responsabilidade, sempre. Perfeito. Você falou numa resposta anterior que a gente está adoecendo muito por conta da comida, da nossa escolha alimentar, pode ser assim dizer, Infelizmente. né. Então, falando um pouquinho das alergias alimentares, né, puxando esse gancho, o que é que elas podem causar na nossa vida?
É tão interessante porque realmente, infelizmente, a gente está vendo um aumento disso aí. Uhum, Então, alergia nada mais o que é. Eu tenho algo que está fora de mim, geralmente a alimentação, que não combina com a minha genética. Então, ou uhum, eu não tenho uma enzima, ou eu uhum, nasci sem essa enzima, ou eu danifiquei algumas coisas, ou eu herdei uma alergia do meu pai e da minha mãe, não importa. O que importa é que a gente tem hoje, de novo, a história do saber para prevenir. Exames que possam falar. Eu tenho uma alergia a glúten e essa alergia, ela vai me levar a ficar doente ou não? Qual é o grau dessa alergia? uhum, Porque aí realmente a gente vai na causa. Eu acho uhum, que a visão integrativa, por isso que eu gosto tanto, porque a gente vai na causa, a gente ajuda uma pessoa realmente. Então, uma alergia que a gente só pensa hoje, a intolerância alimentar, intolerância a leite, melhor dizendo. Então, a gente pode realmente ver se a pessoa tem uma alergia ou intolerância, depende muito. Porque a alergia eu posso trazer uma alteração até a curto prazo, como a gente vê nas crianças. Então, se é uma criança que come alguma coisa que não orna, eu gosto muito desse verbo, orna, né? Combina com o seu corpo, vai trazer alguma coisa logo para essa criança. Aí, qual é o tratamento de escolha? Corticoide, uhum. antialérgico. Coisas que podem mexer nesse corpo a longo prazo. E quando ela for uma moça, um jovem, isso vai trazer alguma coisa para ele de ruim. Então, entender dessa alergia é prevenir essa outra doença que a gente pode levar. Então, aqui eu posso te dizer, para que a gente não aumente mais essa conversa, é glúten. O Uhum, que essa alteração de glúten pode plantar para o meu futuro? entendi. Então, hoje podemos fazer exames? Podemos fazer exames. Hoje isso está na nossa mão, o que antes, há 10 anos atrás, a gente não tinha. Sensacional. Hoje fala muito sobre intestino, né? E tem muito aquela questão de o intestino é o nosso segundo cérebro. E eu acredito que isso puxa muito para a nossa próxima pergunta. Fala um pouquinho, doutora, sobre o eixo intestino-pele, né? O que que isso significa? O que seria esse conceito? E vou falar uma coisa aqui para você que às vezes vai de encontro o que o pessoal está pensando. Intestino Uhum, é o nosso segundo cérebro. Eu não uhum, acho. hum, Intestino é intestino, cérebro é cérebro, estômago é legal. estômago. O que que acontece? É que eles realmente, se um ficar doente, é igual uma orquestra, se um tocar mal, a gente vai ouvir uma orquestra ruim. Uhum, Então, a gente realmente não pode colocar esse órgão, que é tão importante, que é vital, que o Ayurveda já falava dele há 7.000 anos, há 5.000 anos, como um segundo alguma coisa. uhum, Então, eu sou dessa opinião. E aí a gente vê os eixos, né, do organismo. Novamente, volta, a gente vai rodar, rodar, vai conversar e vai voltar para essa história da integralidade. aham, Então, o intestino, ele precisa ser olhado com muita tranquilidade, com muita razão, com uma régua muito curta, se a gente quiser ter um rejuvenescimento, como é que eu vou dizer? Um rejuvenescimento bom, uma pele boa. uhum, Então, se tiver algum dermatologista, algum médico esteta nos escutando agora, né, nos vendo, eu iria dizer assim, se eu fosse dermatologista, aonde eu focaria para ter diferença no meu intestino, no intestino perfeito, daquela pessoa. perfeito. Então, é interessante passarmos algo tópico? Claro que é, mas se lá não é a origem do problema. Uhum, Então, se a gente tem uma alergia alimentar, se a gente tem algum tipo de intolerância, se a gente tem uma síndrome do intestino irritável, os japoneses ou a medicina chinesa fala que a pele é o intestino ao contrário. Então, interessante isso. assim, são vários aforismos ou várias metáforas que a gente usa para dizer está tudo interligado. Uhum, Então, por exemplo, se a gente come muito açúcar, aquilo vai se alterar no intestino, que vai mostrar na sua pele como uhum, uma coisa que a gente chama de glicação, que são uhum, aquelas manchas mais acastanhadas que vão não só no rosto, mas talvez assim também, né? Tem gente que tem muito no braço e pensa uhum. que é do sol. E a culpa, coitado, cai sempre na história do sol. E não é, é o que a gente está comendo. Então, estudar esse intestino, identificar que ele pode fazer uma doença autoimune que pode se manifestar na minha pele, é o grande pulo do gato. Aí sim a pessoa vai ter resultado realmente bom do seu tratamento. E ligando também com o rejuvenescimento, porque ser bonito também, né? Não é doença, né, gente? A Com gente certeza. precisa, né? Claro. Perfeito. Doutora, falar hoje de inteligência artificial, na verdade, inteligência artificial hoje todo mundo conhece, né? E Uhum, sempre tem ali as suas polêmicas, medos de alguns profissionais perderem o seu posto para elas. uhum. É, qual a sua opinião da inteligência artificial na medicina? Você acha que em algum momento ela pode substituir os médicos?
Eu fui comentar um post dia desses de uma grande universidade que Uhum. sempre, quando a gente abre, né, as mídias, sempre está falando assim. Inteligência artificial deu mais diagnóstico que o médico, inteligência Hum, artificial substituiu o médico com isso, e a gente precisa entender que a gente está realmente falando isso para uma população que está criando mais desconfiança. entendi. E quem tem o poder de fala, quem tem o poder de opinião, seja pública, seja privada, seja particular, tem que ter responsabilidade com o que fala. Sim. Então, a gente precisa entender que o médico que estuda, infelizmente, aquilo que eu comentei, existem profissionais e profissionais, mas o médico que estuda, ele realmente precisa ser ovacionado na nossa sociedade, assim como todos os outros profissionais. Sim. Então, falando da inteligência artificial, eu sou infectologista. A inteligência artificial ali nos anos 50 começou muito pela minha área. Então, como Interessante. foi que ela começou? Eles colocavam as placas de bactérias para crescer com os antibióticos e queriam saber qual era a bactéria resistente que aparecia ali. Uhum. Em algum momento ao longo da vida, isso sumiu. A gente teve aquele congelamento da inteligência artificial ali nos anos 70 para os anos 80, e agora volta para nos auxiliar. Aham. Então, eu sou a favor, desde que nós tratemos a máquina como máquina Sim. e ser humano como ser humano. Então, se essa máquina, ela é generativa, não é, se ela pensa ou se ela age, é por conta dos nossos prompts, é por conta dos nossos comandos. Sim. E a gente precisa saber usar esses comandos, entregar esses comandos, porque também a gente precisa entender que a gente está alimentando uma máquina que Sim. pode ser de coisa boa ou coisa ruim. Então, ela nasceu ali, tomou mais forma, né, para a gente lá nos anos 2020, por conta da Da pandemia, pandemia. na Universidade de São Paulo, na USP, e ela age nesse sentido, ela nasce mais fortemente, ela renasce, melhor dizendo, nesse sentido de auxiliar. Então, ela está fazendo aquilo que é muito burocrático para nós, Uhum. mas a medicina, ela é ciência e arte. Então, a gente precisa ter esses dois conceitos dentro da gente. Se a gente tem, nada substitui. Então, eu continuo dizendo, se você é um bom médico que sabe daquele paciente, que entende, né, e que naquele momento está pensando tudo para trazer um diagnóstico, nada vai te substituir. Mas se Perfeito. você é aquele médico, né, que está falando mais do mesmo para aquele paciente, que só está passando antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, talvez você tenha que ter medo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela sua opinião, doutora. Agora vamos falar um pouquinho da sua consulta, né? Como é que funciona, doutora? Acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo têm muito essa curiosidade de como é essa primeira consulta, esses primeiros acompanhamentos na medicina integrativa. Então, compartilhe um pouquinho pra gente. Ai, olha, a minha consulta eu estou modelando, ainda estou modelando há 17 anos. Mas assim, eu aprendi muito com meus pacientes, eu aprendo todo dia com meus pacientes. Então, é lógico que a gente traz a anamnese da Sim, medicina, sim. né? O que é, como vem, por exemplo, uma dor. Como é que é essa dor, se é pontada, se é enfacada, até coisas assim mais metafóricas para o paciente entender. Mas eu consigo hoje ouvir aquele paciente, deixar ele livre para me trazer, e óbvio, né, eu tento colocar de uma maneira mais subjetiva que eu posso, porque aí eu estou falando de hipótese diagnóstica, mas quando eu deixo na mão dele, ele me trazer leve e livre, o que ele está passando, Uhum. né, como ele dormiu, como ele está comendo, como é que está o intestino, a gente consegue fazer um corpo de informações tão rico que a gente fica assim, depois dizendo assim, meu Deus, quanta coisa. Tem gente que vai se queixar de 5 coisas. Uhum. Tem gente que vai se queixar de 35 coisas. Então, realmente, a gente tem que ter essa amplitude mental para organizar e também para ir, como a gente fala muito aqui no Ceará, onde a gente está tangendo, eu adoro esse verbo, tangendo, olha, vai por aqui, vamos voltar, mas eu queria voltar, né? E Sim. aí você vai realmente organizando, orientando aquela pessoa para te dizer. Então, a minha consulta, Lara, de primeira vez, às vezes é 1h30, às vezes são 2 horas que eu fico com uma pessoa. Porque, de novo, é o médico educador. Então, eu Perfeito. estou conversando com uma pessoa, outro dia chegou um paciente aqui para mim dizendo assim, eu vim aqui para você, mas você não vai me ajudar. Aí eu, tá certo, então, né, já que você veio, já que está aqui, me conte o seu caso. E depois ele saiu dizendo assim, eu vou fazer o que você mandar.
Olha a mudança. A Porque ele mudança, né? entendeu que eu estou ali realmente para ajudar. E que, claro, de novo, o paciente é dono dele. Se ele disser não quero fazer ou não vou fazer, tá bom, tá tudo certo. É o destino dele. Paciente que eu já conheço, eu fico 1 hora e meia. Então, realmente não é rápido. Se Uhum. você ficar ali naquela superficialidade, você vai prescrever coisas superficiais, você vai ser um profissional superficial. Então, você tem que aprofundar. E para isso precisa de tempo e tranquilidade para que a gente se dedique para aquela pessoa. Então, a minha consulta, ela é desse jeito. Não tem nada eu não vou bater um tambor, eu não vou jogar um búzios. É uma consulta médica mesmo, de fato. Eu me orgulho muito da minha consulta. E é interessante porque é algo que você preza muito, né? Essa comunicação, né? A gente, Perfeito. infelizmente, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência quando eu vou a médicos ou algo do tipo, é algo muito rápido e você fica, como é que eu posso dizer? É desencorajado para continuar os Com a tratamentos. sensação que faltou Que muito. falta muita coisa, né? Então eu acredito muito que a medicina integrativa, como você mesmo falou, de fato é o todo, né? Você precisa ali bater um papo com seu paciente, ele precisa entender o que é que você tá passando para Perfeito. É ele, isso enfim, mesmo. perfeito. Você falou anteriormente sobre se aquele médico ele não continuar, se ele não se atualizar, ficar muito na superficialidade, passando remédios atrás de remédios, talvez a coisa não vá para frente. Então eu Sim. queria realmente a sua opinião em relação a isso, doutora. Você acredita em remédios? A medicina integrativa passa remédio para as pessoas? O que que acontece? Quando eu decidi realmente ir por esse lado, porque estava vendo que o que eu estava fazendo era plantonista de UTI e meus pacientes Uhum, morriam muito, por entendi. mais que a gente pudesse fazer, por mais que os intensivistas façam coisas maravilhosas, se eles não morressem com a gente na UTI, eles morriam depois. Então a gente estava fazendo alguma coisa de fato. E aí eu comecei a estudar outros nutrientes para ajudar as pessoas. Então a Uhum, gente diz assim, a gente pode dar uma ajuda farmacológica, que é com os sim, os fármacos, fármacos. um antibiótico, um antidepressivo, ou você pode dar uma ajuda não farmacológica, que são os nutrientes, as vitaminas, os minerais, ou você pode unir os dois. Então hoje eu tenho esse poder de unir os dois na minha mão. Perfeito. Então é lógico que a gente acredita em remédio. Se não fosse remédio, a gente não estaria aqui, Uhum, porque o antibiótico é um remédio, né? Então a gente precisou disso e a gente precisa realmente dar a honra para quem veio antes. Esse negócio da gente também estar falando mal da medicina, né, do passado, também eu não concordo. uhum, Então, tudo é um todo. Você precisa saber aonde você está no tempo e no espaço. perfeito. Então, é necessário, sim, quando uma pessoa. Eu pego muito essa parte de psiquiatria. Então, quando uma pessoa está em crise, nada mais forte que os remédios. Mas hoje, por exemplo, eu sou prescritora de cannabis. Uhum, Então, a cannabis também ela é muito forte, é o que eu vejo, é o que eu penso, que está ali muito pau a pau com os remédios. sim. Mas, claro, um neurônio se alimenta de um complexo B, um neurônio se alimenta de um ômega 3. Então, por que não abrir esse livro que a gente tem aí de bioquímica mental, né? Sim, De fisiologia, e ajudar esse paciente? perfeito. Então, é nisso. Essa próxima pergunta eu achei até um pouco cabuloso que tá aqui no roteiro, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir de Comentar. você. Vocês acreditam na existência do câncer? Pois é. Eu me pego ouvindo muito isso, Uhum, porque parece novamente que nós somos algo à parte da medicina. sim, E o câncer não só existe, como ele mata muita gente e ele vai aumentar em 2030. Então, existe um documento sueco que mostra que os caramba. principais cânceres de mama, de brônquio, de traqueia, de intestino, eles vão aumentar sua carga em 70% em 2030. 2030 é amanhã, né? Tá bem aí já, Tá, praticamente. tá. Então, assim, a gente precisa entender que isso acontece. Qual é a nossa missão? Eu acho que de todos nós. Entender como eu posso ajudar essa população. Será que eu, dentro lá da quintessência, sabe, eu dentro das minhas pesquisas, eu posso ajudar essa pessoa Uhum, a não virar estatística? Eu uhum, posso me ajudar a não virar estatística? Posso ajudar minha família? Então, a gente precisa entender que não é só uma coisa e não é só outra. Não é só genética, não é só inflamação, é um conjunto de coisas que leva essa pessoa a manifestar o câncer, inclusive emocionais. sim, Então, perfeito. se a pessoa sofre de alguma coisa, se a pessoa, ela vai levar o corpo dela a manifestar, porque nós não somos só um corpo carnal.
Entendi. Triste é a pessoa que acha que o ser humano é só matéria. Perfeito. Doutora, por que você decidiu largar os hospitais e montar, né, a sua própria clínica? Eu era muito feliz dando plantão. Sim, Eu era muito feliz nos hospitais. Eu acho que o hospital é um lugar de muito acolhimento. Eu sei trabalhar muito bem em sensacional. conjunto, né, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas. Eu adorava aquele momento. Só que eu nasci médica. E uma médica, ela realmente precisa olhar o que que eu posso ajudar aquela pessoa a ficar bem, a ficar vivo e ficar com saúde. É esse o meu entendimento. Perfeito. Eu sei que existem vários conceitos do que as pessoas fazem, né? Medicina, mas o meu sempre foi esse. Então, chegou um momento que eu percebi que eu não estava feliz nem cuidando do meu paciente e eu estava adoecendo. Uhum. Porque, de novo, eu vi esses pacientes morrerem muito. Não que o meu paciente não morra, claro. Chegou aquele momento, né, da nossa vida, eu não acho que mesmo com os avanços que a gente tem da ciência, o nosso corpo vai ser finito. Sim, Mas eu disse, eu não estou feliz. E não pode, a gente não pode trabalhar infeliz. Se você trabalha, eu acho isso, se você trabalha servindo as outras pessoas, você tem que estar bem. sim. Você tem que estar bem economicamente, funcionalmente, emocionalmente. Você tem que dar o Emocionalmente. seu jeito para você ficar bem. Porque é você que vai vender o seu trabalho. Então, eu encontrei essa outra porta, que foi a prática ortomolecular, Perfeito. né, que é a base do meu tratamento. Depois eu encontrei a parte da medicina regenerativa, que eu fui fazer fora do Brasil, fui buscar isso. A medicina tradicional chinesa, a homotoxicologia. Depois eu Sim. fiz terapia Ayurveda. Veja, tudo para que eu possa dizer para uma pessoa, olha, vá por aqui. A minha sugestão é que você vá por aqui. Então, hoje eu sou super feliz, me encontrei como sendo médica de consultório, Incrível. gosto de ouvir aquela pessoa, e é isso. Você tem que ser feliz, procurar ser feliz aonde você nasceu para ser, né? Ou o que você nasceu para ser. Inclusive, doutora, você é mentora também, né? Então, Sou. como é que tá sendo essa nova porta, né, da sua mentoria médica? Como é que tá sendo para você? O que é que você oferece para estes médicos que te procuram para auxiliá-los também? Pois é. Todo mundo sempre. Eu dei aula aqui, né, numa faculdade Aham. particular, e todo mundo diz assim: você podia dar aula, você podia dar aula. Eu não acho que eu tenho perfil professoral, eu tenho Uhum. perfil de comunicadora. Uhum. E aí eu sempre quis realmente pegar médicos mais jovens e ensinar, mas eu estava no meu próprio processo de escalada da minha montanha. Entendi. E aí, né, Deus ou o grande universo, que a pessoa entender, me mandou 2 pessoas, que são Interessante. 2 médicas, que querem realmente entender esse lado da medicina, ampliar as suas próprias práticas, e está sendo muito prazeroso. Então isso veio ao encontro do momento que eu estou agora de estudar, da minha idade, né, que eu passei de ser balzaquiana, mas estou muito bem, graças a Deus, me trato para isso. Coisa boa. E aí, realmente, passando isso para elas, porque daqui a 10 anos eu penso, onde é que eu vou estar? Entendi. Daqui a 15 anos, onde é que eu vou estar? E eu ainda estarei na medicina, porque eu me vejo assim até morrer. Mas talvez eu não vá estar como eu estou agora, né? O dia todo, todos os dias atendendo. Eu Sim. gosto de fazer outras coisas. Então está sendo assim maravilhoso, né? Se você que está nos assistindo aí for um jovem médico que queira trocar informações, mande notícias, né? Mande Perfeito. mensagem, né? Se comunique. Voltando um pouquinho para algumas dúvidas relacionadas à medicina integrativa em si. Por que estudar o sistema imune deveria ser nossa prioridade? Prioridade zero o sistema imune agora, principalmente com Uhum, isso que a gente está vendo com os 2 grandes grupos. A parte de inflamação subaguda ou crônica, que não é a boa, né, que entendi, pode levar a gente a ter várias doenças, e a própria parte do câncer. entendi. Então, realmente, a gente precisa olhar e tirar do papel, fazer o que a gente chama de ciência translacional, Uhum, colocar para o nosso dia a dia. Como é que a uhum, gente pode mexer nesse sistema imune? O que acontece, Lara, é que é complexo. O sim, sistema imune é muito complicado. Primeiro que ele não fica num lugar, como o coração, como o sei, pulmão. Ele fica em todos os lugares. Mas ele, realmente, o que eu entendo, eu estudo o sistema imune desde 93, 94, quando eu estava no 3º ano. caramba, faz Então, tempo. até hoje eu digo, estou começando a entender 10% do sistema imune, porque cada vez mais, né, marcadores de células estão aparecendo.
citocinas que são mensageiros entre uma célula e outra, eu digo, é o WhatsApp, né? Se eu Aham. passo o WhatsApp para uma pessoa, aquilo é uma citocina. Estão aparecendo. A síndrome pós-Covid, né? Não, depois de 2020, então está organizando esse sistema ou reorganizando esse sistema imune. Então, eu acho que o sistema imune é para ser alvo de todos nós, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e, obviamente, a parte pública, né? A gente Sim. precisa, a gente está evoluindo nas vacinas, mas a gente está fazendo anticorpos para essas vacinas? Não sei. Uhum. Então, realmente, se eu for por um lado, que é o lado inflamatório, eu encontro sistema imune. E se eu for pelo lado do câncer, eu também encontro sistema imune. Então, ele Perfeito. precisa ser visto. Doutora, o que faz uma real diferença no nosso health span, né? Você falou um pouquinho ali sobre ele, mas o que faz essa diferença de fato? A gente encontrar e agir na causa das Entendi, nossas doenças. entendi. Então, eu vou te dar uma explicação bem hipertensão. Não começa nunca com uma hipertensão. Não começa muito com aumentar de pressão. Eu Uhum, preciso andar mais para trás. De onde começou? entendi. É uma alteração de aumento, por exemplo, de açúcar? É um aumento de colesterol ruim? É uma alteração no fígado? De onde veio? Então, de novo, nós não estamos indo nas causas. Eu acho que a Entendi. medicina ela está evoluindo, a gente já conversou sobre doença, sobre saúde, mas a gente ainda não está indo nas causas. Então, um dia desses, a Anvisa aprovou um novo medicamento maravilhoso contra a demência de Alzheimer, que eu Uhum, acho ótimo, sim, mas a gente ainda não está indo na causa. Então, a causa é alteração, na minha humilde opinião, alteração do sistema imune por vários gatilhos inflamatórios e infecciosos crônicos. Então, novamente, estamos andando, eu acho que a gente já, de muito mais longe a gente já veio, mas a gente ainda não está vindo para dizer assim, o que é que vai fazer realmente com que uma geração Z aqui, né, que está com 30 sim, anos, sim. chega aos 80 bem? A gente já sabe? Não, Não. porque a gente não está indo na causa. Pra gente finalizar, como foi que você concebeu o seu conceito dos 5 pilares da saúde integral, né? Que é mentalidade, movimento, metabolismo, detox e epigenética. Explica pra gente um pouquinho. Eu acho que não fui eu, né? Eu fui um canal, eu concebo muito isso. Eu fui um canal, porque foi tão Que maravilhoso, legal. um movimento, né? De 16 anos eu estava na época, foi ano passado, esse ano Uhum, eu fiz 17 anos dentro desse conceito. E eu disse, o que que eu poderia juntar de pilar para ajudar um ser humano? Aonde eu poderia sim, ajudar aquela pessoa? E eu gosto muito do 5, né? Quintessência, aí é a quintessência. interessante. E aí, eu gosto também de francês, quintessência em francês, que significa dizer o espírito, né? Essa união de vários corpos, dando o que é de mais sagrado, que é o espírito mesmo. Uhum, Então, eu disse assim: bom, olha, a gente olha para a nossa mão, rapidamente, o que, que eu posso organizar de uma pessoa? Primeiro, mentalidade. Essa sim, pessoa precisa mudar essa mentalidade. Entender desse metabolismo, que entra muito a alimentação, mas não só isso. Entender que a gente está cheio de toxina ruim, dos metais pesados que a gente precisa desintoxicar. Fazer um movimento, porque nós nascemos para fazer um movimento, e uhum, entender que os nutrientes podem ajudar os nossos genes. Então, na verdade, não sei nem te dizer como é que isso surgiu como se fosse um presente, né? sim, Olha, tem isso, e vão ter novidades em relação a isso, a gente não perfeito. pode falar mais, mas a Sem gente spoilers deixa por enquanto, né? sem spoiler, mas já já vai vir assim uma grande beleza, e a gente tem dentro para os nossos pacientes, melhor dizendo, a comunidade de saúde integral, Que no que eu legal. exploro muito isso aí. Então, quem é paciente tem a sua comunidade dentro do Insta fechadinha, onde eu exploro bastante isso. Doutora, eu quero muito te agradecer pelo seu tempo de tirar muitas dúvidas relevantes que eu acredito que ficaram muito claras para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Agora, eu queria muito que você olhasse para aquela sua câmera principal, quiser ficar à vontade em dar alguma mensagem final e, claro, compartilhar com a gente suas redes sociais, onde é que a gente encontra a doutora Luciana. Pode ficar à vontade. Para você que está nos assistindo aí, eu queria dizer, ouça todas essas conversas, tudo que a gente falou aqui, todos esses conceitos. Tem muito mais lá no meu Instagram, onde você pode me achar, @DRA, doutora Luciana, com 2 N's, AUXI, AUXI. Tem Instagram da Quintessência, da nossa clínica, do nosso espaço, @QuintessênciaMI, que é de medicina integrativa. Eu tenho um podcast, Lara, que Olha eu gosto só, demais, no Spotify, à vontade. que é
uma médica diferente. Que legal. Esse Spotify já tem mais esse podcast já tem aí, acho que uns 3 anos, Uhum. que a gente faz, né, a gente produz bastante, eu acho que tem bastante coisa e tá bem curtinho, dá para você ouvir aí num deslocamento, no carro Perfeito. rapidinho, e convidar vocês, né, para estarem conosco, para ficar aqui nesse canal, porque tem muita coisa interessante sobre saúde integral e medicina integrativa. Sensacional. E assim a gente finaliza. Obrigada mais uma vez, Eu que doutora. agradeço. E se você chegou até o final desse vídeo ou desse podcast, significa que esse conteúdo foi de suma importância para você. As redes sociais da doutora vão estar na descrição do vídeo, tá? E não esquece de curtir, compartilhar e comentar e, claro, segui-la na rede social. Até a próxima! Tchau, tchau.